Fala galera, Miriam aqui do Nós no Canadá e hoje nós estamos com uma pessoa muito importante aqui para nós, né? Um brasileiro que está aqui no Quebec já há algum tempo e é o Sérgio. Sérgio, muito bem-vindo aqui no nosso canal. Muito obrigada por você ter aceitado falar aqui um pouquinho para o pessoal, né? Sobre como estão as coisas, quem é você. Consegue se apresentar aí para nós? E aí, Miriam, tudo bem? Tudo jóia? Bem. Tudo bem mais ou menos, né? A gente tá numa situação aí complicada no momento aqui da imigração. Bom, eu acho que muitas pessoas aí já devem ter me visto aí por aqui no Quebec, né? Eu sou o Sérgio, eu tô aqui no Quebec desde 2022. Eu vim para cá para fazer um mestrado na área de educação. Eu sou educador popular, desde o Brasil. Eu venho de São Paulo, e em São Paulo eu também já trabalhava com educação, tenho toda a minha formação na área de educação, e vim para cá, como a maioria das pessoas, depois de frequentar as missões de recrutamento, depois de estudar francês, depois de juntar dinheiro, depois de planejar durante anos. A gente começou, só para você ter uma ideia, a primeira vez que eu fui numa missão de recrutamento foi em 2011. Muito tempo atrás, e Nossa, já tinha, né, toda aquela esse história. tempo. Na época eu lembro que tinha até a possibilidade a galera falava de vir para o Quebec para colher morango nas fazendas, e então Nossa, já se falava muito de imigração naquela época, e foi numa reportagem, assim, sabe, na Globo, que estava passando lá, o Quebec precisa de brasileiros, tá, só que era muito novo, né, na época eu tinha 21 anos, estava no segundo ano da minha primeira faculdade, e, enfim, acabei começando a repensar em vir para o Quebec no ano de 2018. E aí foi quando, mais uma vez, fui nas missões, tudo mais, fui nas feiras das universidades, aí lá conheci a Universidade de Montreal, e vim para cá. Apliquei para o mestrado em educação e cheguei aqui em 2022, né? Então foram 4 anos aí de planejamento e tal. Vim para cá com a minha esposa. Minha esposa no Brasil, a Aline, ela atuava na área de recursos humanos. E meus filhos vieram. Eu tenho 2 meninos, tenho gêmeos de 16 anos. E eles ficaram no Brasil com a mãe durante um ano. Eu e a Aline viemos primeiro, a gente se adaptou aqui, chegou, né, arrumou as coisas, e eles vieram um ano depois para ficar também, em definitivo, aqui com a legal. gente. E estamos aqui desde então. Terminei o mestrado já tem um ano, né, um pouquinho, terminei em agosto do ano passado, e fui atingido aí pela situação do PEC também, né, porque a gente estava contando, né, com o programa para poder aplicar para residência permanente, assim como nos tinha sido prometido nas missões de Sim. recrutamento, e não prometido que a gente teria residência permanente, né, que acho que esse é um ponto importante, que quando a gente vem para cá, né, eu sei que muita gente sabe já, mas talvez para quem não saiba, a questão do processo de imigração, geralmente a gente vem para cá com um visto de residência temporária, né? Ou para ter uma experiência de trabalho, ou para ter uma experiência de estudo. A gente até faz uma cartinha de motivação, dizendo, alegando que a gente vem para cá, que a gente tem vínculos no Brasil, e que isso vai fortalecer a nossa experiência no Brasil, e foi exatamente isso que eu pensei mesmo. Eu fiquei sabendo do Quebec e pensei, cara, eu queria ter uma experiência fora do Brasil. Então, tinha várias opções, né? Mundo afora, várias universidades, várias possibilidades de fazer um mestrado em educação, até melhores em questão de oportunidade mesmo acadêmica do que o próprio Canadá. Só que o Canadá era aquele país que te possibilitava ficar depois de ter essa experiência. Ao contrário da maioria dos outros países, né? Que para você conseguir a residência permanente, cidadania leva anos. Então, o Canadá tinha já um programa que dizia assim: se você vem para cá, tem essa experiência de estudos, no meu caso, de 2 anos, você vai estudar em francês, você vai se integrar aqui durante 2 anos, e caso você decida ficar, você pode aplicar para um programa que existe. E foi em cima disso que a gente fez o nosso planejamento, e vim mesmo com a intenção temporária.
Só que quando cheguei aqui, comecei a me integrar e comecei a entender, era esse o tempo mesmo, a experiência, o objetivo é esse, né? Que você tenha a chance de Experiência, dizer, né? olha, aqui é um lugar para mim, aqui corresponde às minhas exigências, e aí foi quando a gente decidiu aplicar, a gente decidiu que a gente ia ficar, começamos a se preparar, a Aline fez teste de francês, a gente estava com tudo certinho para aplicar, e aí o programa foi congelado, a parte de diplômé, né, a parte de estudos foi congelada em novembro, e depois a parte de trabalhadores, que também era mais ou menos a mesma coisa, né, você vem, tem 2 anos de experiência, e também foi congelado em junho desse ano agora, e aí definitivamente o programa foi extinto agora em novembro agora, de 2025. Então, a gente está, desde então, eu venho fazendo manifestações aí, né, eu sou educador como na minha profissão, mas eu sou militante também no Brasil há mais de 15 anos, eu sempre atuei em movimentos sociais, né, como eu sou educador popular, sempre tive muito ligado a esse tipo de atividade que a gente chama de defesa coletiva de direitos, onde a gente juntos constrói movimentos para que a gente possa garantir os direitos de determinados grupos. E desde novembro, dezembro do ano passado, 2024, a gente tem se mobilizado, né? A gente tem feito uma mobilização para tentar reverter essa medida. Então, esse é um resumo mais ou menos de como que está a nossa situação aqui, quem sou eu, né? Da onde a gente está partindo nesse momento. Para quem não sabe, né, o Sérgio, ele é aquela pessoa que aparece no começo do outro vídeo que a gente fez, falando sobre o PEC, falando, né, ali se manifestando, né, um dos manifestantes, né. E tem sido feito muitos movimentos, né, para que o governo ele traga uma resposta e uma solução para quem já está aqui também, né. Diante desses movimentos, Sérgio, você acha que existiu alguma resposta positiva? Porque eu vejo assim, ó, em 2019 o governo do Quebec ele também se manifestou em relação a fazer essas mudanças, porém ele estava um pouco mais aberto para negociar, para conversar, e dessa vez eu não tenho visto essa abertura dessa conversa, né? Você que está à frente, você consegue perceber uma abertura ou uma mudança ou uma sensibilização do governo para isso que está acontecendo? Olha, a nossa análise, né, e aí quando eu falo a nossa, eu faço parte, eu sou membro do coletivo Le Québec C'est Nous Aussi, que é o coletivo que nasceu em 2019 com as primeiras mudanças e é um coletivo que vem lutando desde então, né, o próprio nome, né, o Quebec também é a gente, né, nós também somos o Quebec, ele vem com essa perspectiva desde 2019. E eu me juntei a eles no ano passado, e também, nesse mesmo período, a gente fundou uma associação brasileira aqui, justamente uma associação que visa lutar pelos interesses e pelos direitos da comunidade brasileira na província do Quebec de forma coletiva, né? Diferente, por exemplo, Legal. do que acontece numa consultoria, uma assessoria, são defesas de direitos, mas de forma individual, né? Então, Sim, pontualmente, as pessoas vão resolver as suas situações, isso tem bastante aqui, o próprio Conselho de Cidadania, o próprio Consulado Brasileiro presta esse tipo de assessoria jurídica, fazendo webinários, né, sim, promovendo ações em prol da comunidade brasileira, mas a gente precisava de uma associação que atuasse numa perspectiva coletiva mesmo, né, de movimento social e tudo mais. E a nossa análise, a minha análise e a análise desse grupo que está envolvido nessa organização dessas manifestações, que é o Le Québec C'est Nous Aussi, mais um grupo de imigrantes, eu sou o único brasileiro lá, o que a gente analisa é assim, eles tomaram a decisão de forma bem pensada. Tudo isso é um jogo político, né? Tudo isso são manobras que o governo vai fazendo para tentar se reeleger, enfim, para tentar, ele vai cortando onde dá para agradar o determinada camada da população, no caso, o eleitorado dele. E o governo decidiu que ele iria cortar o programa, ele já tinha decidido, porque ele fez uma consulta pública
o governo atual, né, a CAQ, que é o Partido Coalition Avenir Québec, eles fizeram uma consulta pública antes de lançar o planejamento de imigração, né, eles fizeram isso no meio do ano, antes de divulgar esse planejamento. E foram consultados mais de 400 atores da sociedade, né, instituições, organismos, centros de pesquisas, pessoas que são diretamente tocadas, né, grupos de imigrantes e tudo mais, e a grande maioria rejeitou a proposta de acabar com o PEC. Porque a grande maioria apresentou, foi feita consulta pública, tem filmado isso, essas pessoas, esses atores apresentaram relatórios densos, dizendo, olha, o PEC é um programa consolidado, é um programa sólido, é um programa que onde as pessoas podem se planejar, porque a imigração é um percurso longo de planejamento, e o PSTQ não é um programa viável, porque é um programa que vai discriminar pessoas pela questão da região, pela questão da idade, porque a diferença entre os dois programas é que o PEC não é uma via rápida, mas é uma via onde você cumpre os requisitos específicos, no caso, diploma ou experiência de trabalho, nível de francês, e a prova de valores quebecois, né, que é uma provinha simples que você faz. Sim. E você aplica e você é chamado para aplicar para residência permanente. O PSTQ, ele já é um programa que ele, antes de você ser chamado, ele seleciona essas pessoas. Então, eles adicionam uma etapa a mais, onde você tem uma lista de critérios que vão determinar qual vai ser a sua pontuação. E eles vão chamar as pessoas de acordo com as necessidades que eles julgam necessárias, que é muito difícil de compreender, porque não é tão evidente, não é tão transparente quais vão ser os critérios que eles vão utilizar. Vamos chamar quem, por quê, quem falou para a gente. É tipo um bilhete da sorte, quase que, né? Exatamente, é tipo uma loteria. Então, toda a sociedade, exceto ainda os apoiadores, né, do Legou e tudo mais, está fazendo uma pressão para que não volte necessariamente o PEC, mas para que respeite o engajamento das pessoas que estavam aqui, que vieram para cumprir os requisitos do PEC, cumpriram os requisitos do PEC, e agora estão tendo que ir embora, porque no novo programa não pontuam o suficiente, porque eu vou dar o meu exemplo para você. Eu não apliquei ainda para o PSTQ e vou explicar por quê. No PEC, pelo fato de eu ter feito o mestrado, eu não precisaria nem fazer teste de francês, porque o mestrado em francês, ele por si só, a universidade dá uma atestação de que você produziu academicamente em francês, o que é quase evidente, né? Se você fez um mestrado em francês, você produziu dezenas e dezenas de páginas em francês, você falou, apresentou, é o suficiente. E no PEC era o suficiente, tinha essa possibilidade. Tanto que um dos meus amigos, dentre os vários amigos, ele fez a mesma coisa. Ele não precisou fazer teste de francês. E agora eu preciso fazer o teste de francês. Por isso que eu ainda não apliquei, porque eu terminei de fazer as provas semana passada. Então eu tive que fazer o teste de francês. Então, primeiro que eu já nem consegui aplicar ainda para o PSTQ. Porque eu estava esperando, né? A gente até então estava esperando o PEC voltar, o que a gente faz, o que a gente não faz. Porque agora tudo conta como ponto. Então, o nível de francês conta como ponto. Não é lá você cumpre o requisito mínimo e aí você está garantido. Não, tudo é uma questão de competição. E outro fator que implica é a questão da idade. A partir de 30 anos, se eu não me engano, você começa a perder pontos, você começa a pontuar menos. Então, você tem lá um nível máximo, se você tem até 30 anos. O meu, por exemplo, que tem 36, eu já caio para 63 pontos. A minha esposa, que tem 41, ela já cai uma quantidade significativa também. Outro fator, que mesmo que eu tenha mestrado e pontue por causa do mestrado, eu perco ponto porque eu não pontuo porque eu estou fora da região de Montreal. E também é um fator de pontuação. Então, se você mora fora da região da região metropolitana de Montreal, isso envolve Montreal, Laval e mais algumas outras cidades, você também não ganha pontuação. Então, por exemplo, no vôlei 1, que é o que eu estava, que é o vôlei para as pessoas que têm diploma de nível superior,
e geralmente trabalham numa área que exige um diploma de nível superior, como é o meu caso, bastaria eu ter um ano de experiência. Eu tenho esse um ano de experiência. Tudo bem, porque eu trabalhei nesse período, não fiquei esperando, mas geralmente uma pessoa que acabou de se formar também não tem esse um ano de experiência. Quem trabalha e estuda a Tamplano nem pode trabalhar e estudar a Tamplano durante o mestrado. Então, eu ainda consegui acumular esses 12 meses de experiência de trabalho, porque eu trabalhei também durante o mestrado e trabalhei depois, mas a gente começa a perder pontos. Então, no total, eu tenho 680 pontos, mais ou menos. A Aline teve que fazer mais 2 provas de francês, porque o que exige é só a parte de compreensão e expressão oral. Só que como cada ponto conta, ela teve que fazer mais as provas de expressão também, ou seja, mais dinheiro. A gente gastou mais É US$ 600 caro, recentemente, as provas são caríssimas. fora o estresse de ter que se preparar de novo, porque uma coisa é você falar no cotidiano, outra coisa é você fazer um teste, você ficar tendo que... o teste é uma preparação a mais, é um estresse a mais que você tem que fazer, de passar o teste e tudo mais, e fora o dinheiro. Então, a última chamada que teve foi acima de 720. Eu nem seria chamado, mesmo tendo o diploma e tudo mais. Então, assim, o programa não cumpre o que promete, porque o que o programa promete? Que ele vai priorizar os diplomês e que vai priorizar as pessoas que moram fora de Montreal. Eu conheço um monte de gente, brasileiros inclusive, que moram fora de Montreal, moram no interior, moram em Ville de Quebec, que tem 450 pontos, porque tem mais de 40 anos, enfim, também são Você vai pessoas ser que não vão ser chamado, né? chamadas. Ser Ou chamado. seja, ele não está priorizando nem o diplomê, que eles prometeram priorizar, e não está priorizando nem os trabalhadores fora da região de Montreal. Então, isso gera uma incerteza para as pessoas, no sentido de que agora eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei se eu saio da província, não sei se eu fico no Quebec, e pior, não sei se eu volto para casa, porque sair da província também exige muita coisa. Às vezes a pessoa está com uma permissão até a metade do ano que vem, tem 6 meses para se adequar, como que a pessoa vai fazer? Precisa arrumar um emprego, precisa fazer testes de francês também, precisa ter dinheiro, precisa mudar, não é uma mudança simples. Então, a maioria das pessoas hoje, com esse novo programa, elas estão tendo que voltar para casa. E quem? É um programa que discrimina a pessoa por causa da idade. São as pessoas mais velhas que estão tendo que voltar, são as pessoas que não conseguem ter uma pontuação suficiente porque moram em Montreal. Então, ele está selecionando mesmo, ele está selecionando quem vai sair. E a grande maioria vai ter que sair. Então, o governo sabe disso. Essa é a intenção, porque o governo vem dizendo que precisa esvaziar Montreal, porque Montreal está muito cheio, porque teve muito imigrante, tudo, né? Só que tudo isso é discurso, né? Tudo isso ele vai jogando para ver até onde ele vai tendo apoio. Só que agora eles já estão sendo pressionados de todos os lados. Então, por exemplo, né, esse movimento que a gente tem feito, a gente teve as manifestações, a gente levou mais de 2.000 pessoas para a rua no primeiro encontro, a gente teve uma movimentação muito grande das pessoas de irem se manifestar, inclusive da própria comunidade brasileira, que não tem esse hábito de fazer manifestações e tudo mais. Aqui, muitos brasileiros que foram nas manifestações falaram para mim que foi a primeira vez que eles tinham ido numa manifestação na vida. Então, as pessoas estão se mobilizando politicamente, o que é extremamente importante, para que a gente faça pressão em cima do governo, para que a gente se faça ouvir, né, que as pessoas ouçam a nossa voz, porque nós somos as pessoas que são atingidas. Então, a gente tem feito esse movimento das manifestações, a gente tem feito as coalizões com os deputados. Então, por exemplo, a gente tem como apoiador os deputados do partido mais de esquerda, que é o Quebec Solidaire. A gente tem apoiadores dos partidos mais de direita, por exemplo, que é do Partido Liberal do Quebec. Então, isso acaba se tornando também uma causa comum a muitas pessoas, porque não é especificamente uma causa partidária de um partido. É político, obviamente, o que nós estamos fazendo, mas acaba sendo uma causa onde tem vários atores. Então, tem representantes sindicais que estão fazendo pressão, os prefeitos das cidades agora, né, como foi o caso do prefeito de Ville de Quebec, e ontem a prefeita de Montreal, a Soraya, que falou também que vai apoiar os imigrantes nessa questão do PEC e tudo mais. Então,
tem grupos de advogados, tem atores, tem personalidades já do Quebecois que estão aqui também oferecendo apoio, próprios representantes das empresas, né? Tem diretriz de Garderie que vem se manifestando, representante do Sindicato da Saúde, que também vem se manifestando. Então, assim, o nosso movimento agora, mesmo que que o governo recue daqui, recue dali, a gente tem percebido que ele já está cedendo pouco a pouco. Então, ele já, por exemplo, as notícias, né, as mais recentes notícias, ele já, o Legault já prometeu para o prefeito de Quebec, de Ville de Quebec, que ele vai manter as pessoas do interior. Ele prometeu, ele fez isso abertamente. Como a gente vai fazer isso ainda, depende, né? Tu acha que existe possibilidade do PEC voltar ou deles fazer algum programa intermediário? Porque eu vejo às vezes assim que o governo ultimamente está um pouco duro nas negociações, né? De ceder, mas tu acha que existe a possibilidade talvez do PEC voltar ou de eles fazerem algum outro programa para substituir o PEC que possa auxiliar e ser um pouco mais humano com as pessoas que já estão aqui? Acredito fortemente. Na verdade, esse é o nosso objetivo, né? A gente está lutando porque a gente tem visto também que a gente tem avançado. Então, esses pequenos detalhes que vão se adicionando, como a postura do prefeito de Quebec, a postura da Soraya, a postura dos outros atores, e o discurso que o Legault vem saindo hoje de manhã, ele deu uma entrevista para a Rádio Canadá, onde ele falou que, tudo bem, a gente vai dar uma clause de droit aqui, que seria garantir para as pessoas que falam francês. Pronto, ele praticamente disse que ele vai dar a residência permanente para quem fala francês, ou seja, quem estava qualificado para o PEC fala francês, porque era uma exigência do PEC, né, já o diploma. Então, ele já está falando que, assim, ele vai fazer alguma coisa. Agora, qual vai ser o mecanismo que ele vai usar? Se ele vai abrir um vôlei específico dentro do novo programa, só para as pessoas que já estavam qualificadas, aí isso é uma coisa que a gente vai sentar e negociar com o governo. Se ele vai abrir o PEC só para as pessoas que estavam aqui e a partir das pessoas que chegaram a partir de novembro vão aplicar só pelo PSTQ e quem estava antes pode aplicar pelo PEC, isso também vai ser um detalhe a ser discutido. Isso é uma parte mais burocrática que é a menos complicada, né? Porque isso é só uma questão de ajuste. Mas a ideia é que ele vá ceder, sim, porque ainda mais agora que ele vai relançar, né, a sua candidatura, ele já disse abertamente, então ele tem muita coisa a perder, ele tem muito a perder, então, e todos os argumentos dele não funcionam mais, né? Por exemplo, a questão do francês. As pessoas não falam francês em Montreal, que foi a discussão de hoje. Porque tantos por cento das pessoas a gente quer proteger o francês. Perfeito, ele vai manter os imigrantes que falam francês, porque todos nós falamos francês, né? Então, Às vezes, essa justificativa eu acho tão insignificante, porque se você pensar, o Quebec, ele é grande. E Montreal é uma capital onde tem muita gente que fala inglês, né? A grande maioria fala inglês, mas é um espaço pequeno, se você for pensar. Então, você colocar todo mundo dentro do mesmo pacote, porque não fala francês, porque a maioria dos lugares fala francês. E até mesmo, como você disse, é uma exigência para você ganhar a residência, você falar francês, você vai prestar uma prova, né? Tu vai provar que você fala francês. Então, existem algumas afirmações que não fazem nem sentido, né? Exato, então é uma questão de tempo agora, né? É uma questão de continuar fazendo pressão, porque a gente ainda não conseguiu, né, o que a gente quer. O que a gente quer é que todas as pessoas que estavam no território do Quebec até o encerramento do PEC, que essas pessoas, se caso elas se qualifiquem para o PEC, né, obviamente que você vai ter que cumprir os mesmos requisitos do PEC, tem que fazer o teste de francês, nada muda nisso, a gente não quer que tire nada disso, mas que essas pessoas possam aplicar segundo a regra do PEC. E qual que é a ideia da Clause Grand-Père, né? Que é um pedido, na verdade, que se faz ao governo federal para que ele abra uma brecha dentro dos números de imigração. Então, por exemplo, aqui existe um teto, né, do número de residências permanentes que o governo pode fornecer por ano, e aí isso é discutido nos planejamentos de acordo com as negociações entre o federal.
a gente não quer que que essas pessoas entrem nesse número de 45 mil que ele prometeu para o ano que vem, para não extrapolar. A close grand-père é justamente para pedir para que isso seja tratado fora desses números, que é Sim. o que acontece quando a gente pede uma cláusula desse tipo. Ó, tudo bem, você já determinou os seus números aqui, não precisa jogar seus números lá para 80 mil, 90 mil por ano, mantém seus números, mas como é uma situação particular a questão do PEC, que foi uma questão particular, isso é uma questão de exceção, a gente vai solicitar que o governo federal abra, e o governo federal dificilmente vai negar, porque isso é uma demanda do Quebec, então basta boa vontade política mesmo para isso Sim. acontecer. E é o que a gente tá forçando o Legô, porque eles têm as crises políticas internas dele, então assim, vai ser um jogo político onde o Legô ele vai aparecer de Papai Noel e vai dizer assim, nós ouvimos os milhões, milhões, quase milhões, né? O tanto que a gente chegou longe, né? Mas nós ouvimos as milhares de vozes e nós somos humanos, ele vai vir com aquele discurso generoso e ele vai, em algum momento, vai fazer isso. Espero que seja antes do Natal, né? Mas ele vai ceder porque ele está tendo muita pressão, ele está perdendo muito aliado nesse jogo político, está dividindo, o partido dele já está dividido. É porque o Então ele impacto é muito grande, né? Para quem talvez está ouvindo pela primeira vez, aqui existem muitos imigrantes, né? E o comércio, hospitais, escolas, garderie, grande parte da mão de obra são imigrantes. Então, se você tirar os imigrantes, aquele comércio ele não vai funcionar. E não é tão rápido assim para você repor essas pessoas, né? Então, é todo um trabalho. Então, eu acredito que quando ele fez isso, né? Eu não sei se ele pensou nisso, que isso não é uma coisa tão simples assim. Você dizer, vai embora e agora vamos contratar outro. Não é tão Exato, simples, né? exato. E é isso, eu acho que agora, porque tudo isso é uma questão de disputa de discurso, né? Então, a mídia já tem abordado cada vez mais sobre esse assunto. Então, esse movimento ele tem crescido. Eu dei entrevista para mídia francesa. As meninas deram entrevista para mídia francesa. Eu tô falando com uma jornalista no Brasil. Eu dei entrevista semana passada para uma mídia brasileira também, no YouTube, uma live que a gente fez, eu falei sobre esse assunto. Então, a gente está fazendo o discurso chegar longe para que se tenha mais pressão. Inclusive, o Quebec ainda está recrutando trabalhadores fora do Quebec, em outros países. Recentemente teve missão de recrutamento do Quebec Entet no Brasil. Está tendo na Colômbia nesse momento, teve na França recentemente, então as missões de recrutamento continuam acontecendo. Então, para você ver o quanto incoerente é esse discurso de que tem muito imigrante aqui, está lotado e não sei o quê, porque eles estão querendo, na verdade, qual é a ideia por trás de tudo isso? Quando a gente olha o histórico de imigração do Canadá, o Canadá ele é baseado numa imigração temporária, né? A economia canadense sempre foi baseada. Então, você chama uma quantidade de pessoas, ela fica temporária aqui, produz, oferece para a sociedade sua mão de obra, depois na hora que a pessoa está quase ficando, a gente tira essa pessoa, renova a mão de obra, aí alguns ficam, a maioria sai, e assim é o jogo. Então, a realidade, a análise mais global do cenário político, da conjuntura política que está acontecendo, e se a gente olha a história do próprio Canadá e do próprio Quebec, o que eles estão fazendo é renovar a mão de obra. Então, assim, eles sabem só que eles não sabem fazer isso de uma forma estratégica, né? Porque o Canadá ele tá num outro período, então a mesma lógica de 10 anos atrás não funciona atualmente. Então, eles não estão nem aí, eles querem fazer a faxina, eles limpam, sobrevive, salve-se quem puder. O PSTQ é isso, sabe? Assim, vamos lá, tipo Round 6, tipo Jogos Vorazes, eu diria que tá mais para jogos mortais, né? Porque a gente quase não tá tendo nem chance de lutar. Mas é isso, é uma competição entre a gente para ver quem fica, sabe? Quem é o melhor que fica e tudo mais, mas esse discurso não está passando. Então, porque o quebecois não pensa assim. Isso é importante para quem está pensando em vir para cá. O Quebec não é assim, tá? A sociedade quebecois, ela não é assim. Ela não é uma sociedade, vamos dizer assim, que odeia imigrante, ela não é uma... Pelo contrário. Eu, pelo menos, as experiências individuais que eu tive com quebecois,
tanto amigos quanto professores, colegas de trabalho, colegas na universidade, são pessoas tranquilas, são pessoas que te acolhem. Raramente você vai ter, isso é qualquer lugar existe, né? Aquela Uhum. pessoa que vai te assediar e tudo Vão mais, sempre encontrar um ou outro, né? Não tem como. Mas a mas maioria no não é assim. geral, exatamente. Então ele não, o governo não representa os valores da sociedade quebecois. Isso é só uma fase. Isso vai Sim. passar porque daqui a pouco vai trocar de governo e a sociedade quebecois vai continuar acolhendo. Então, para quem quer vir, eu diria que ainda é um bom lugar para se vir. O Quebec é maravilhoso, o Quebec continua sendo bom. No entanto, é importante ter consciência dessas dificuldades políticas que o Quebec enfrenta e dos impactos que isso tem na vida do imigrante. Então, não se deixar seduzir pelo discurso das campanhas de imigração, não se deixar seduzir pelos discursos dos coaches de imigração que mentem, que seduzem as pessoas, que vendem soluções falsas, os influencers que vendem uma vida que não é real, porque eles tiveram um percurso mais tranquilo no passado e viraram residente, e ter todo um sonho. É preciso que a gente tenha pé no chão e que a gente saiba selecionar as informações que a gente tem sobre o Canadá, porque, assim, consultoria, ela tem um objetivo claro, que é vender o produto dela, assessoria, ou o college ou a universidade, porque elas recebem comissões, as escolas, as consultorias que vendem college e tudo mais, então eles têm um interesse econômico que não necessariamente condiz com o teu projeto de vida. Então, não jogar o teu projeto de vida, que é seu, que só você sabe os motivos pelo qual você decidiu sair do país e as suas metas, seus objetivos, não entregar isso na mão de uma pessoa que vai te vender um curso, porque ela vai pegar o seu projeto de vida e adequar à comissão maior que ela tiver para ganhar. Então, assim, saiba, participe de grupos, pergunte nos grupos de brasileiros que existem aqui no Facebook, procure pessoas que já viveram, porque existe todo um discurso que orbita também essas missões de recrutamento, que são escolas de francês, professores de francês, consultores, coaches, etc., que se aproveitam de toda essa situação e até extrapolam, né? Todo mundo tem o direito de empreender, de prestar seu serviço, mas até extrapolam certos limites éticos, certos limites morais, porque as pessoas vêm para cá, chegam aqui e meio que assim, olha, eu só te contei até aqui, tá? Até aqui você vai ter que descobrir sozinho. E aí já era, cara. Você investiu 20, 30 mil dólares para fazer um programa de estudo, você deixou tudo, você vendeu o que você tinha, você mudou. Você chegou aqui com 20 bagagens e aí o consultor vira e fala assim, ah, cara, paciência, a imigração muda, né? Mas esses consultores, eles também sabiam que o PEC estava para fechar. Todo mundo sabe. Eu, que não sou consultor de imigração, sei. Os consultores de imigração sabem qual é o cenário aqui. Só que eles não vão te desencorajar, porque se eles começarem a te desencorajar, eles não vendem o curso que eles estão para vender, né? Então, é só um alerta para que as pessoas tomem cuidado. Assim, não tem ninguém para apontar, jamais faria isso, também não tem ninguém para recomendar. Eu acho que a dica é que vocês que estão tentando vir para cá, que vocês façam um planejamento com calma, tranquilo, que vocês busquem as informações mais coerentes e mais corretas do que é o contexto político do Quebec, porque a imigração é política, não dá para ignorar esse fato, então é importante também se educar um pouco politicamente para tentar entender o seu papel na imigração e como você vai elevar a tua vida. Acho que... Quanto mais informação você tiver, menos despreparado você vai ficar aqui, né? Exato. E uma coisa que eu queria te perguntar ainda, Sérgio, você era professor no Brasil, né? Educador, né? Aqui no Isso. Quebec, você fez o mestrado, mas se você não tivesse feito o mestrado, se você não tivesse ido para essa área, existe a possibilidade de quem é professor vir para cá e validar o seu diploma, trabalhar como professor aqui, ou ele necessariamente tem que fazer alguma coisa na área da educação para poder trabalhar? Tem que fazer alguma coisa na área da educação. Eu tenho licenciatura no Brasil. No Brasil, eu me formei com a licenciatura de filosofia. Então, no Brasil, eu tinha essa formação já, mas eu nunca me tornei professor no Brasil, porque eu me formei em 2021 e cheguei aqui em 2022, não tive tempo. Eu fui educador popular, educador social,
que trabalha com a escola, tudo mais, mas eu não era professor de carreira de escola, tudo mais. Só que quando eu cheguei aqui, eu considerei essa possibilidade, né? Porque como eu já tinha toda a experiência e vivência também durante a universidade e tudo mais, eu cogitei. Você tem duas possibilidades, basicamente. Ou você se forma aqui, né? Então você tem alguns programas específicos que te dão, no Quebec, né, que te dão acesso ao que a gente chama aqui da licença, né, o brevet de ensino. E aí você pode fazer tanto um programa de bacharelado, de 4 anos, quanto um mestrado. No meu caso, seria interessante eu fazer um mestrado que me qualificasse para dar aula, por exemplo, de ética e cidadania, que seria a minha área, né, que hoje chama aqui Cultura Citoyenne Québécoise. Eu não vim para fazer esse tipo de programa, porque a minha intenção não era me tornar professor de escola, porque a minha área de atuação é fora da escola, né? É na escola também, mas é dentro da educação popular, que é um outro campo da educação. Mas eu conheço o processo porque eu tenho um dossiê aberto, inclusive, numa comissão escolar, eu passei por isso, porque eu avalio também como plano B em algum momento se isso acontecer. Então, o que, que eu precisaria fazer? Vamos imaginar um professor no Brasil, que já é formado, que é o mesmo caso que eu, vai. Um professor que já tem lá, que já tem metade do caminho andado, o que, que ele precisaria fazer quando ele chega aqui? Ele precisa, bom, precisa falar francês, né, tudo mais, mas ele precisaria fazer uma complementação na universidade, uma complementação dos estudos focados aqui no sistema quebecois. Então, geralmente aqui vão te recomendar algo em torno de 15 créditos, né? Para a gente ter uma ideia, um mestrado ele tem 45 créditos, seria entre 15 a 30 créditos que você precisaria fazer. Então, isso daria entre 3 meses a um ano e meio de estudos a mais que você precisaria fazer, porque a nossa formação base de licenciatura no Brasil, ela corresponde ao sistema de educação brasileiro. Então, a gente estuda o currículo brasileiro, a gente estuda a didática no contexto brasileiro. Isso não serve para nada, basicamente. No quesito de entender a escola, a gente precisa refazer todo esse percurso de entender o currículo aqui, a avaliação aqui, a escola aqui. A gente vai aproveitar todo o nosso saber da nossa matéria, por exemplo, no meu caso, a filosofia, a sociologia, claro, a didática, tudo aquilo que a gente aprende, mas a gente teria que fazer uma complementação na matéria também. Então, eu teria que aprender a ensinar a matéria aqui. E aí, para isso, eu precisaria voltar. Só que esse é um caminho muito longo mesmo, assim. Então, só para você ter ideia em tempo, primeira coisa, você tem que traduzir todos os seus diplomas aqui no Quebec. Então, não pode ser fora do Quebec. Isso leva em torno de 8 meses a 1 ano para sair. Fora o custo. Você tem que traduzir tudo, você tem que fazer todos os seus diplomas para ver se vai ser aceito. Aí eles vão te dar uma equivalência. Aí eles vão te dar uma equivalência dizendo, Sérgio, você tem aqui equivalente um bacharelado em educação, por exemplo, mais o meu mestrado e tudo mais. Aí você vai esperar sair essa equivalência. Nesse momento que sair essa equivalência, você pode abrir um dossiê, se candidatar para uma comissão escolar. Aqui não é concurso público, né, igual ao Brasil. Você se candidata na comissão escolar. E aí você abre um dossiê naquela comissão escolar, eles vão te chamar ou não, dependendo do teu perfil, e aí você pode começar a dar aula, mais ou menos igual no Brasil, sabe? Você pode começar como eventual, aí você pega um contratinho para substituir um professor por uma semana, mas você fica nessa ali sendo jogado para um canto, para o outro, não é estável, né? É mais ou menos igual ao Brasil quando você ainda não tem a licenciatura. E aí, nesse período, você vai acumulando uma certa experiência. Quando você tiver todos os requisitos, né? Você tem que fazer uma prova de francês a mais, então você tem que fazer a prova, você tem que ter as avaliações do seu diploma, você tem que ter essa experiência comprovada como educador, como professor, e aí você vai ter acesso ao processo do brevet, que pode levar, aí tem estágio, que você tem tempo para fazer, então eu acho que, vamos dizer assim, entre 3 a 5 anos, quando você chega aqui, você vai ter que passar por esse caminho, que, assim, eu aconselho que se faça. Quem quer vir para cá para ser professor, vale a pena, porque leva 3 a 5 anos, mas se você não fizer nada também, 3 a 5 anos vai passar e você não vai ter nada, né? Então,
vai ficar na Então, mesma. assim, vale a pena, porque aí você dá entrada nesse processo, paralelamente você pode ir trabalhando como professor eventual, ou você pode ir trabalhar no comunitário também, né? Você pode ir trabalhando enquanto você faz a sua validação, e aí quando sair a sua validação, você vai ter o brevet, e aí é quase como se você fosse concursado, entendeu? Aqui, quando Ah, você tem o legal. brevet, é quase como você tem uma estabilidade, você é sindicalizado, você tem muitos benefícios em questão de formação, congê, férias, tudo mais. A carreira docente aqui, ela é melhor do que a do É Brasil, boa, né? né? É boa, se você comparar com a do Brasil. Não é perfeita, porque a carreira docente em qualquer lugar do mundo é complicada, né? Mas é melhor do que no Brasil, eu diria que, assim, quem está tanto a questão da escola, educação básica, quanto para o ensino superior, quanto para garderie, né, para creche e tudo mais, é porque aqui você ganha em dólar, o país é melhor e tudo mais, e as condições de trabalho são melhores, né? Agora, o percurso é longo até se fazer, e paralelamente a isso você vai ter que fazer o percurso da residência, então, assim, é Mas muita é coisa para se possível, fazer. né? É possível, É então, para quem possível. é professor, então, para quem está nos assistindo e é professor, então aí, ó, existe um caminho, ele não é o mais fácil, mas ele é possível, né? Mas nenhum caminho é fácil. Todas as pessoas, elas têm, né, os seus percalços, as suas lutas e os seus desafios. Mas já fica a dica aí para você que é professor. E eu vou te fazer uma pergunta, desculpa a minha ignorância, Sérgio, mas o que é um educador social, não, um educador popular, que você disse que você é? Porque eu sei que trabalha com as escolas, tudo bem, mas o que faz um educador popular? Eu já te pergunto, porque eu sei que vão me perguntar aqui o que é um educador popular, e eu não sei a resposta. Quase ninguém sabe, né? Isso é para ver como a nossa profissão está cada vez mais próxima da extinção, né? O educador popular, primeiro vamos para a área do conhecimento, né? A pedagogia. A minha área é a pedagogia crítica, né? Existe a pedagogia tradicional, que é o que a gente vê na escola, então a educação tradicional, que é a educação formal, a educação básica, com diretrizes, com currículo, com uma estrutura que é determinada, numa estrutura vertical do ministério, para secretarias, para e tudo mais. Esse tipo de formação é a formação da licenciatura, que é a mesma que eu tenho. Então, que te qualifica para ser professor de matéria, né, educação básica. Quem é da área da educação vai entender bem. Quem não é da área, é mais ou menos assim. Então, você tem a área pedagogia tradicional. A pedagogia crítica, ela é um campo que vai questionar essa estrutura, né, academicamente, a gente vai questionar essa estrutura, porque a gente acredita que essa estrutura ela não favorece o que a gente chama da libertação, né, das injustiças, as desigualdades, que essa educação tradicional ela só reproduz as desigualdades que a gente vive na sociedade e tudo mais. Por isso que ela é crítica, né? A teoria crítica, ela é uma teoria que parte da linha marxista, né? Então, é uma pedagogia que se posiciona claramente como de esquerda, né? Então, para quem conhece no Brasil, Paulo Freire é a maior referência dessa pedagogia. Paulo Freire não tem muito a ver com a pedagogia escolar que a gente fala, então, né, não é essa área, mas é a área onde a gente faz uma educação que a gente chama de educação política. Por que Ah, é uma educação política? Né? Que a educação tradicional, ela tem como objetivo conformar os indivíduos para os desafios da sociedade. Então, ela vai te preparar para o mercado de trabalho, ela vai te preparar para a vida adulta, para a vida em sociedade, ela vai te preparar para viver, ela vai te desenvolver as habilidades, ela vai te ajudar a desenvolver as habilidades e as competências necessárias para viver, né? Por isso que a gente aprende ciência, história, matemática, então são as habilidades necessárias para a vida. Só que a gente parte de uma leitura política de que essa vida ela é injusta, né? Porque a gente vê o racismo, o machismo, a gente vê todas as desigualdades que acontecem no mundo, né? A pobreza e tudo mais.
e que, na verdade, essa escola ela só prepara para você continuar nesse mesmo sistema. Então, ela continua formando os trabalhadores que vão trabalhar na faxina, nos trabalhos mais precários, ela continua mantendo as pessoas que vão ter altos cargos, então, ela não muda a estrutura da sociedade. Então, é uma área da pedagogia que é uma pedagogia política, nesse sentido, porque visa transformar o modelo de sociedade, não só adequar as pessoas para esse tipo. Eu trabalho dentro e fora da escola, porque esse movimento que é a pedagogia de Paulo Freire, ele tem como objetivo, eu pesquiso na Paulo Freire desde a da filosofia, né? Então é o meu autor de pesquisa, a minha linha de pesquisa é a teoria do Paulo Freire, e que na prática se traduz para o que a gente chama de um processo de conscientização, que é o quê? Não, vou tentar ser mais didático possível, né? Assim, eu às vezes vou falando uns termos assim, mas eu vou tentar ser mais didático possível. Que é basicamente você usar o espaço de educação, como é a sala de aula, ou nos movimentos sociais, nas ONGs, etc., para você fazer uma compreensão da realidade que se vive, né? Uma Tá. compreensão mais ampla, para entender as Tentar ajudar injustiças, os indivíduos a entender o que a está sendo entender. feito Exatamente. no dia a dia, as Entender coisas. de forma crítica, Tá. entender os problemas estruturais, entender, desmistificar certos saberes que foram construídos de uma forma, vou dar um exemplo para você, né, que hoje já é consolidado, por exemplo, a questão o Brasil foi descoberto ou o Brasil foi invadido? A gente aprendeu na escola que o Brasil foi descoberto. Só que hoje Sim. a gente sabe e a gente tem uma compreensão mais ampla de que não foi descoberto. O Brasil ele foi roubado, né? Ele chegou lá, existia, os portugueses chegaram lá, existia. Então, é nesse sentido de você educar a população para que a população entenda que há opressões no mundo e que a gente juntos pode se mobilizar para poder mudar. É mais ou menos isso na prática que eu estou fazendo aqui com os movimentos sociais aqui, com essa luta do fim do PEC, por exemplo, que é você fazer um trabalho de mudança mesmo, social, política, uma luta, uma militância, só que você faz isso através de um processo educativo, você não faz isso manipulando as massas e vamos lá e vamos fazer, não, você faz isso através de um processo onde a gente se conscientiza do que está acontecendo, dos problemas, a gente vai entender que se aponta o dedo para o imigrante, mas não é porque tem muito imigrante que é o problema é mais profundo, entendeu? O problema, se você começa, e não é ensinar isso, é dialogar sobre isso, é uma área onde a gente faz um método diferente, né, do que a escola tradicional, para a gente chegar nessa transformação. Então, basicamente, Uma isso é um reeducação, educador então. popular. É uma reeducação A reeducação, com de objetivo forma crítica. político com o objetivo político de transformar uma sociedade que a gente entende que é injusta e que isso envolve, por exemplo, uma educação antirracista, para uma educação anti-xenofóbica que vai trabalhar com a questão da intolerância religiosa, é você trabalhar a conscientização sobre o feminicídio, sobre os casos de desigualdade, a questão da população LGBT, você trabalhar a partir de uma realidade que oprime muitas pessoas, né? Então, na verdade, não é ensinar as pessoas isso, mas é junto com essas pessoas, num movimento de diálogo, articulando com essas pessoas, tá bom, como é que a gente pode mudar a nossa realidade, uma comunidade, por exemplo, aqui é a comunidade brasileira, que a gente está, o que eu estou fazendo é isso na prática, né? Então, eu estou mobilizando um grupo de pessoas brasileiras. Eu estou dando sábado, inclusive, agora, né? A gente vai ter uma formação presencial, um encontro presencial, que é baseado nessa ideia de educação popular, onde a gente vai discutir os problemas que atingem a sociedade brasileira aqui. Quais são os problemas que estão atingindo aqui? Pô, a galera está com depressão, a galera está com instabilidade financeira. Então, vamos refletir juntos sobre esse problema e vamos nos juntar para se mobilizar para resolver esse problema juntos, Tá, de uma uma forma solução junto. coletiva. Então, basicamente, o Tá. educador popular é o articulador que faz esse movimento político de grupos e tudo mais. E aqui existe também, eu trabalho aqui também, tem organismos aqui de alfabetização popular, por exemplo, que Ai, são que legal. adultos quebecois, que não sabem ler e escrever, pessoas analfabetas Ó, daqui, gente, do tá no primeiro Quebec. mundo também tem gente que não sabe ler.
Com certeza, com certeza. E dados alarmantes, hein? Aqui, 50%, 51% da população do Quebec não tem nível suficiente, eles são considerados como pessoas semi-analfabetas. Mais Nossa. de 50% da população que se diz francófona aqui, elas não conseguem ler um texto complexo. Elas conseguem Nossa. ler palavras, mas ela não consegue ler um artigo de jornal, por exemplo. Ela não consegue, isso seria um texto complexo, mais de 50% da população do Quebec. Então, o que eu fazia? A partir do Paulo Freire, que é referência aqui também, então aqui na universidade também eu estudei Paulo Freire, e também trabalhei em movimento social que também usa Paulo Freire para alfabetizar essas pessoas, mas não ir lá ensinar o A, o B, o C, o Beabá, mas é uma alfabetização onde a gente vai, em vez de eu aprender uma palavra aleatória numa cartilha, numa apostila, que nem é na escola, eu vou Sim. pegar qual é a palavra da realidade daquele grupo. Então, por exemplo, são pessoas pobres, na maioria muito pobres, que porque enfrentam desafios porque não sabem ler e escrever, mas vamos Sim. dar um exemplo que aquela pessoa, o que gira em torno da vida dela vamos imaginar que seja santé, por exemplo, que é um desafio dessas pessoas de marcarem exames médicos e tudo mais. Então, a gente vai aprender a ler a partir da palavra santé, que faz parte da realidade daquele grupo, porque aquilo tem um significado político para aquele grupo, aquilo tem um peso maior para aquele grupo, porque aquele grupo vive aquilo. Então, a Nossa, gente que aprende a legal. ler a partir da palavra pauvreté, né? A gente é igual tem um poema que é usado no processo de alfabetização, que é o famoso Ivo viu a uva, né? Mas que Paulo Freire fala da Eva viu a uva, né? Que é Aham. muito comum isso na alfabetização brasileira, né? Porque tem o E, vá, viu, U, né? Você trabalha as vogais, trabalha o Sim. V, trabalha a sonoridade, e Paulo Freire vai dizer assim: não basta entender que Eva viu a uva, não basta que Eva aprenda a ler lá que Eva viu a uva. É importante que a Eva entenda em quais condições essa uva foi produzida, se teve trabalho escravo dentro dessa produção de uva, se esse produtor de uva ele está explorando o meio ambiente de uma forma prejudicial. Então, você vai além da palavra e você vai no significado do que essas pessoas vivem em relação de opressão. Então, não basta que Eva dizer que Eva viu a uva, mas sim o que Eva entende da realidade desigual na qual o pai dela um cara que trabalha na roça e é explorado, sei lá. Então, é a partir da realidade das pessoas. A educação popular, por isso que a gente está dentro e fora da escola. Então, eu já Ah, tá. trabalhei aqui, eu formo professores, educadores aqui, eu já formei educadores aqui, porque eu trabalho com as pessoas, mas eu trabalho com a formação também, né? Então, Ah, eu formo educadores e professores nas escolas também com esse método de conscientização do Paulo Freire. Desculpa me alongar aqui, mas é porque eu acho que para mas ser é isso aí. didático, às vezes a gente tem que abrir um pouco mais o leque para ser bem claro, né, nas Para palavras. explicar bem certinho. Obrigada, Sérgio. Obrigada pela tua participação. Se você que está aqui conosco, deixe seu like, curte esse vídeo, compartilha. E, Sérgio, ainda uma última pergunta. Qual conselho você daria para quem está vindo para cá? Eu sei que você já falou sobre essa questão de política, né? De prestar atenção, mas qual conselho, assim, você poderia dizer de forma prática para a pessoa que pensa ainda em vir para cá? É viável ainda vir para cá? Porque tem muita gente que tem esse sonho e às vezes pensa, não, agora o PEC acabou, desisto, jogo fora o sonho e vou sonhar outra coisa. O que que tu diria para a pessoa que quer vir para cá ainda? Acho que depende qual experiência a pessoa quer ter. Se a pessoa quer ter, e mesmo antes, eu dizia que, mesmo se a pessoa quer ter uma experiência temporária mesmo, de verdade, se a pessoa só quer morar 2 anos, fazer um mestrado, um intercâmbio, eu acho que o Canadá não é o melhor lugar. Porque, por exemplo, na França, o mesmo mestrado que eu paguei US$ 30.000 aqui, teria menos de US$ 5.000 de despesa lá. Mas aí depois a França teria que voltar, né? Porque é mais difícil ficar lá, ou então você tem que ficar renovando visto e tudo mais. Então, o Canadá é para quem quer vir ficar. Então, se você quer vir ficar, escolha bem a província que você quer ficar, com muita calma, não escolha a partir do que o consultor te oferece lá, eu tenho curso aqui, vai não. Procura você, o que você, as missões, as vagas, eu conheço gente que conseguiu vaga fora de missão de recrutamento, porque buscou no LinkedIn, buscou fora, então faça você toda essa busca,
se prepare, tenha dinheiro, porque precisa de muito dinheiro a imigração. Mesmo que você venha como trabalhador temporário, que você já venha recebendo um salário, você precisa ter minimamente uma reserva para ficar estável aqui. O idioma, acho que é sempre bom reforçar, aprenda bem, não acho que dá para vir aqui meia boca. Olha aí, ó, quem veio para cá meia boca com francês e não aprendeu francês, acabou, já era. Praticamente, se você não fala francês, você já não fica mais. E o inglês é a mesma coisa, você vai viver aqui, então você tem que aprender. Claro que entender que treino é treino, jogo é jogo, né? Que você vai estudar no Brasil é uma coisa, quando você vai chegar aqui é diferente, mas você tem que aprender, tem que chegar aqui autônomo o suficiente para poder se virar. E eu acho que tem que se planejar muito bem, cara. E tem que fazer seu próprio projeto. Uma das coisas que a gente fala muito em educação popular é projeto de vida, né? Que você possa fazer o teu próprio projeto, construir a partir da tua própria história, dos seus objetivos, não se frustre, faça um trabalhinho ali de autoconhecimento, sabe, para entender por que você está deixando o Brasil, você quer deixar, o que você busca no Canadá, qual buraco o Canadá vai tampar, vai tapar na sua vida. Então, é importante também fazer esse trabalho de autorreflexão. Aqui é o Sérgio, professor de filosofia, né, falando, mas é importante muito esse trabalho para você não se frustrar, porque a saúde mental é importante. Então, assim, é muito importante que você faça um planejamento, não só financeiro, mas um planejamento pessoal. Veja se isso condiz com a realidade da sua família, dos anseios da sua família, se você tem condições suficientes para vir. E assim, você viu, né? A primeira vez que eu pensei no Quebec foi em 2011. Demorou 11 anos para eu sair do Brasil. 4 anos só de planejamento e juntando dinheiro. Então, pode demorar para você, pode ser que você tenha condições de chegar aqui daqui a 1 ano. Pode ser que você tenha condições de chegar aqui daqui a 5 anos. Se você quer vir para cá, cara, começa a se planejar, juntar dinheiro, aprender o idioma, é o mínimo que você tem que fazer, e se informar muito, muito, muito sobre a realidade, consumir notícias, saber, entender, ouvir o que o consultor de imigração fala, ouvir o que o outro consultor de imigração fala, entender o que está por trás das missões, dos discursos, entender que nem tudo são flores, entender que o Canadá ele é um país acolhedor, mas que ele trata o imigrante como o outro, como uma pessoa de segunda categoria, mesmo que não seja diretamente assim, não seja para a maioria, a gente é o outro ainda, a gente não é eles, a gente não vai se tornar canadense, a gente pode ser cidadão, a gente vai continuar sendo imigrante, isso é importante que as pessoas entendam que você vai ter seu sotaque e o seu nome lá de latino-americano, de brasileiro, você vai ter lá, cara, tá tua cara, teu sotaque, então você também tem que se preparar que, assim, existe racismo aqui, existe xenofobia aqui, o Canadá é muito mais avançado em comparação ao Brasil, em questão dos direitos das mulheres, dos direitos das minorias e tudo mais, é muito melhor do que o Brasil, isso com toda certeza. A questão de segurança é muito melhor do que o Brasil, qualidade de vida não se compara com o Brasil, mas entenda também que nem tudo são flores e que... Mas, assim, eu nunca tinha saído do Brasil, nem para viajar, foi a primeira viagem internacional, foi para cá, e não pretendo voltar, sim, pretendo continuar fazendo o máximo possível, e venha para cá também, sabendo que você vai ter que se mobilizar e que vai ter que lutar pro resto da vida, porque as lutas, enquanto você é imigrante, não acabam, né? Sim, verdade. Tanto individuais, né, para a gente viver melhor, quanto coletivas também. A gente tem uma comunidade brasileira que vem me surpreendendo positivamente cada dia mais aqui, pelo menos eu falo na realidade do Quebec, em Montreal, que é uma comunidade articulada, o consulado brasileiro sabe dessa questão do PEC, a gente conversou várias vezes, a gente tem um canal aberto, então o consulado faz dentro do possível, das suas limitações diplomáticas, o que ele pode fazer. Nós temos aqui várias outras pessoas que se ajudam aqui na comunidade, então venha de coração aberto, mas venha sempre com uma consciência mais crítica da realidade do que está acontecendo. Né? Não venha iludido, né? Achando que aqui é o país das maravilhas, né? Porque não é, né? É muito desafiador, Exatamente. mas vale a pena se esse é o que você quer para a tua vida, né? Com certeza, com certeza. Se é teu sonho, assim, vai, se você tem condições, se você não tem, vê aí, faz um planejamento para ver como que você vai conseguir. Um detalhe aqui, para quem não sabe, né, desde 2018 eu também atuo com um grupo de pessoas que estão no Brasil. Também não cobro nada, é tudo na manha, assim, faço várias chamadas com eles, oriento projeto coletivo, assim, então depois eu posso passar para você
o link, chama Projeto Canadá, é um grupo de pessoas que foram entrando e que foram se informando e que vão ajudando outras pessoas também, que estão, assim, não vendo nada, tá, gente? Assim, não tenho nada para vender, porque fique bem claro, né? Porque geralmente as pessoas falam, agora compra minha consultoria. Não vendo nada, não sou consultor de migração, eu sou bem remunerado pelo que eu se faço. quiser saber mais, quiser saber mais, né? Não, não, a gente aqui faz porque a gente vive isso e sabe o quanto é importante o apoio da comunidade, o apoio coletivo, a gente se dá as mãos para a gente poder, se eu posso ajudar o outro, por que não, né? Então, eu não trabalho com isso, eu entendo que quem trabalha com isso é um trabalho, e tudo bem, tranquilo, mas eu sou bem estruturado na área que eu atuo, tenho uma carreira tranquila, não dependo disso, não é o meu trabalho, é uma questão política minha, é uma questão individual minha. Então, também fica o convite, a gente faz de vez em quando os encontros aí para ajudar as pessoas nos projetos, né? Tem algumas pessoas que já vieram para cá, daquele grupo, inclusive, com oferta de trabalho para fazer mestrado. Tenho amigos que conheci através desse grupo e que vieram para cá e que hoje estão aqui, que estão vivendo aqui, porque lá a gente tenta ser o mais transparente, né? Porque é muita desinformação, é muito difícil achar informação. Tudo, né? Você acaba... E, pelo menos eu, quando estava no Brasil, eu tinha muitas dúvidas, muitas dúvidas. E às vezes você pergunta para um, pergunta para o outro, nem sempre as pessoas respondem, e tem aqueles que respondem, mas depois eles querem te vender um curso, e quando você está nesse planejamento, você não quer gastar o dinheiro com coisas que você pode conseguir com outras informações, às vezes tem na internet também as informações, né? Mas que legal, Dá para colocar o teu link ali na descrição do vídeo? Dá, eu vou te Então, mandar. vou colocar o teu link ali na descrição do vídeo para quem estiver nos assistindo. Sérgio, muito obrigada. Muito obrigada por todas as informações. Foi riquíssimo esse tempo aqui, né? Aprendi muita coisa que eu não sabia. Educador, educador do povo. Como se chama? Educador social? Não, educador popular. Popular, isso. Não é porque eu sou muito conhecido, não, é popular de conhecido, não. É educador popular, porque é o educador ali que está mais no meio do povo. É isso aí. Legal, muito legal, né? Então, essa daí nem sabia que no sul, eu acho que eu nem sei se tem no sul, venho do sul do Brasil, é a primeira vez que eu ouço uma pessoa educador popular como uma profissão, né? Muito legal, muito obrigado. E, né, eu acredito que você está fazendo um trabalho incrível aqui também com os brasileiros, né? Toda essa movimentação realmente é muito difícil para quem está aqui, às vezes não tem uma perspectiva e saber que talvez, né, vai ter que mudar de novo. É emocionalmente desgastante, psicologicamente, né, desgastante. E quem está aqui, está trabalhando, está ganhando pão de cada dia também, está na luta, né, de conseguir melhorar sempre o francês, de melhorar também a condição da sua família. E muito obrigada por tudo que você tem feito e também por toda a informação que você nos trouxe até aqui. Que Deus te abençoe. Coragem, força, muita saúde emocional e física, psicológica, de todas as áreas. Desejo para você que Deus possa te fortalecer todos os dias e obrigado por todas as informações que tu nos trouxe aqui hoje. Obrigado, Miriam. Eu que agradeço pelo convite. Igualmente, desejo o mesmo para você, para sua família. Em breve a gente volta a fazer uma live para comemorar a nossa vitória aí. Vamos sim. Uma live não, a gente vai fazer um carnaval aqui na neve ainda, porque ainda a gente vai sair na rua aqui com menos 20 graus, toda brasileirada para comemorar isso aí. É só aguardar. Valeuzão, Miriam. Valeu, hein? Valeu, obrigada, Sérgio. Bye, bye. Um abraço, tchau. Outro, tchau.